Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de um projeto que a gente fez aqui no Nubank, no time onde eu trabalho, que é o time que a gente chama de DS-Core. E esse projeto se chama é uma plataforma de experimentação, e eu vou tentar explicar um pouquinho por que a gente quis fazer essa plataforma de experimentação, para que ela serve, quais foram os princípios que a gente cozinhou por detrás dela e um pouquinho de como ela funciona. Tá? Então, bom, em primeiro lugar, bons produtos não surgem por acidente. Tá? Eles surgem porque você experimenta de forma eficiente. Porque você conhece os seus clientes, você entra na vida deles, você entende o que eles precisam e você cria um produto que é feito para eles. Eu acho que todo mundo concorda, acho que se você perguntar para qualquer Nubanker, todo mundo concorda que foi assim que o Nubank conseguiu ser bem sucedido. Mas assim, uma coisa é você ter um conhecimento profundo do seu cliente quando você é uma startup numa casinha no Brooklyn, e outra depois quando você tem 30 milhões de clientes. Então a coisa começa a ficar cada vez mais difícil. E o Nubank, nesse caminho, sempre teve sempre recorreu muito à experimentação para poder entender os clientes. Desde o time de data science até mesmo os times de produto. Sempre recorreu muito a testar coisas, a fazer experimentos para coletar dados, de certa forma, está sempre experimentando para entender o comportamento dos clientes do Nubank. E não só o Nubank, qualquer empresa bem-sucedida tem esse espírito de fazer experimentação. Até pouco tempo atrás, no Nubank, esse era um processo orgânico, era um processo que cada time tinha a sua prática e cada time tinha as suas ferramentas para fazer essas experimentações. Mas tem sido cada vez mais comum que as empresas invistam em ter plataformas para fazer experimentação. Então aqui a gente tem 3 exemplos de empresas que resolveram plataformizar essa questão da experimentação e começaram a fazer experimentos numa escala muito maior, porque simplesmente as ferramentas estão disponíveis para todo mundo fazer esses experimentos. Né? Então, eu não vou falar todos esses quotes, eu só vou focar nesse do Booking, que é meio absurdo, mas tem mais versões simultâneas em qualquer momento do site Booking.com do que humanos que jamais viveram. O quanto isso é exagero, eu não sei, mas esse é um quote que o time de experimentação do Booking usa bastante. Né? Então, assim, diante dessa realidade, né, a gente resolveu criar essa plataforma de experimentação. E o que a gente quer dizer com experimentação aqui? Né? Qualquer modificação que eu precise, que seja user-facing de alguma forma, não necessariamente no front-end, pode ser uma modificação no back-end do meu sistema, ou nas aplicações que eu estou fazendo. Pode ser porque eu escolhi subir a versão do Python de 2.7 para 3.8 e eu quero testar o que isso vai causar nos meus usuários, mas qualquer modificação que pode impactar em métricas que são importantes para mim, e eu quero medir o que vai acontecer. Ou eu quero fazer essa modificação, oferecer alternativas, e aí coletar dados que vão poder me gerar conhecimento a respeito do comportamento do meu usuário, ou do comportamento dessas métricas que importam para mim. Pode ser um experimento para coletar dados para fazer um modelo, pode ser um experimento para validar uma hipótese de negócio, pode ser, enfim. Sempre que eu vou fazer uma mudança, e essa mudança impacta métricas que são importantes para mim, eu vou fazer um experimento. E é muito comum as pessoas terem na cabeça o famoso teste AB. Né? O teste AB é um tipo de experimento, mas não é o único experimento que a gente tem disponível. Né? A gente também tem experimentos para coletar dados, por exemplo. E é muito comum que quando você vai fazer um teste AB, as pessoas desenham um experimento para chipar. Desenham um experimento para poder colocar em produção depois. Então você tem, nesse caso, 2 modelos para o app, um com botão quadrado em cima, outro com botão redondo embaixo. Botão redondo embaixo tem mais conversão, chipa botão redondo embaixo. E na verdade a gente está falando um pouco diferente disso, a gente está falando um pouco de desenhar experimentos para aprender, não necessariamente desenhar experimentos para chipar.
tudo bem, o botão redondo embaixo converte mais do que o botão quadrado em cima. Mas é o botão redondo ou é o botão embaixo? E você pode perceber que o botão quadrado embaixo performa melhor que o botão redondo embaixo. Então, aqui a gente está falando de coletar dados para aprender. Então, fazer o maior número possível de alternativas ortogonais para eu poder entender exatamente o que está acontecendo. Então, em vista disso, do que são experimentos, de quão importante eles são para a gente ser bem sucedido, o que é essa plataforma de experimentação que o Nubank resolveu criar? É um conjunto de aplicações, padrões e abstrações. Então, tem software, tem sistemas em produção, tem padrões e tem abstrações que a gente usa no nosso repositório de dados. E para que elas servem? Para tornar trivial, absolutamente trivial, qualquer Nubanker, qualquer pessoa dentro do Nubank, criar, gerenciar e analisar o resultado de um experimento. É esse o objetivo. De qualquer experimento, qualquer que seja a natureza desse experimento. Qualquer que seja a mudança que vai ser feita no sistema que é afetado por esse experimento. E aí, como eu disse, ele é uma plataforma. Ele não é só um sistema, não é só uma aplicação, é um conjunto de aplicações. Então eu vou falar um pouquinho dessa arquitetura que a gente criou para fazer os experimentos. Essa é uma versão extremamente simplificada da arquitetura. Cada quadradinho desses aí são múltiplas aplicações, são múltiplos serviços que estão em produção. Tá? Eu vou focar só nos grandes passos, porque senão eu vou ficar... eu tinha um diagrama que eu tinha colocado nessa apresentação e eu resolvi refazer ele, porque ele tinha umas 50 caixinhas dessa. Tá? Então, basicamente, eu tenho o meu usuário, que é o Nubanker, que é essa pessoa que quer fazer um experimento. Tá? Eu tenho um front-end analítico para essa plataforma de experimentação que a gente chama de cockpit. Tá? Vocês vão ver que boa parte dos nomes tem a ver com avião, porque o nome original do projeto era Aeroplane. Tá? Então, boa parte dos subsistemas tem a ver com avião. Então, o cockpit ele é um front-end onde a pessoa cria, gerencia e manipula os experimentos. E também onde ela vê o resultado do experimento e pode fazer as análises que ela quer. Tá. Uma vez que esse usuário, esse Nubanker, veio aqui, criou um experimento aqui no cockpit, o cockpit tem um back-end que chama Power Plant, que é onde esses experimentos vão ser registrados, onde os dados dos experimentos vão ser analisados, vão ser armazenados e os metadados a respeito daquele experimento vão ser guardados para a gente poder ter uma governança. Tá? E o Power Plant também manda uma mensagem no Kafka, né, que é o nosso bus de mensagens que é usado para comunicação entre todos os microserviços do Nubank. Então, né, o Power Plant manda para o Kafka mensagens sobre esse experimento para que todas as aplicações que estão realizando experimentos possam receber essas mensagens e atualizar seu estado. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Aí, de um outro lado, eu tenho a pessoa de engenharia que está criando esse experimento dentro de alguma aplicação do cliente. Pode ser qualquer aplicação dentro do Nubank, qualquer sistema que esteja realizando esse experimento. Pode ser o pessoal de fraude fazendo um experimento sobre um modelo de fraude. Pode ser alguém que foi lá e trocou um botão no app. Pode ser alguém de crédito querendo coletar dados para alguma coisa. Então, essa pessoa ela tem acesso a uma... Mania de ficar clicando, gente. Essa pessoa tem acesso a uma biblioteca que a gente chama de CommonXP. Essa biblioteca foi criada por esse time para poder interfacear com os experimentos criados no cockpit. E eu vou falar um pouquinho dessa biblioteca depois. Então, ela lê essas informações do Kafka e também escreve suas próprias mensagens do Kafka. Tudo isso depois é consumido pelo nosso ETL, que concentra toda a lógica de dados do Nubank. E dentro desse ETL existe um subsistema do ETL que a gente chama de avionics, que é um conjunto de abstrações para calcular as métricas e fazer os testes estatísticos desse experimento. E toda essa informação depois volta para o cockpit, para o usuário, né, para a pessoa que criou o experimento poder analisar o resultado.
certo? Então, vamos olhar um pouquinho mais para cada um desses subsistemas aqui. Primeiro, o cockpit. O cockpit, como eu disse, ele é o front-end onde eu crio o experimento. Então, eu vou lá, eu crio um experimento, eu dou um nome para ele, uma descrição, quem que é o dono, que squad que está cuidando desse experimento, enfim, todos esses metadados. Eu falo, ó, esse experimento ele vai servir para usuários que têm Android acima de tal versão, etc. Eu posso filtrar os usuários. E aí eu vou falar, bom, esse experimento tem 3 grupos, o grupo do botão azul, o grupo do botão roxo, ou vermelho no caso, ou o grupo do botão verde, cada um com 1% da minha população. Então eu vou lá e crio, e esses são os metadados do experimento que vão ser guardados em um banco de dados para serem usados depois. Certo? No momento que eu crio esse experimento, vai acontecer uma série de coisas, né? Uma mensagem sobre a criação desse experimento vai ser mandada no Kafka, e a aplicação que a dona desse experimento vai poder consumir essas mensagens e poder atualizar o seu estado. Por exemplo, eu posso também gerenciar um experimento que eu criei aqui no cockpit. Por exemplo, se eu preciso aumentar a população do experimento, eu vou lá e estava 5% e esse grupo estava dando problema e eu quero desligar aquele grupo, coloco 0 ali. E imediatamente uma mensagem vai para o Kafka e aí a aplicação vai saber se atualizar e falar, bom, tenho que parar de mandar né, essa experiência para esse grupo. Então, beleza, esse é o cockpit. Vamos para o próximo subsistema que importa para a gente aqui, que é o CommonXP. Então, como vocês viram, o primeiro ponto de interação com um usuário é aqui no cockpit. É um front-end que a pessoa vai lá e cria o experimento, etc., seta os grupos e a porcentagem para cada grupo. O segundo ponto de interação com uma pessoa, na hora de criar esse experimento, é a CommonXP, que é essa biblioteca que vai ser usada, é uma biblioteca em Clojure, quase todos os nossos subsistemas são em Clojure, então é uma biblioteca em Clojure, mas a gente também tem clientes em outras linguagens para fazer experimentos em outros pontos da nossa infraestrutura. Nesse ponto é que um engenheiro, uma pessoa de engenharia vai pegar essa biblioteca e vai usar para integrar com os experimentos que estão lá no Kafka. Então, isso permite com que cada área seja autônoma para criar os experimentos, eu não dependo de um time central para criar os experimentos. Eu posso ir lá na interface, criar o experimento, depois a pessoa de engenharia vai lá e usa a biblioteca para integrar, né, a pessoa do próprio squad, sem ter que recorrer a ninguém central. E essa biblioteca ela automatiza todas as ações necessárias para que essa integração seja o mais simples possível. Então, toda a parte de comunicação com Kafka, como que eu atualizo, quando alguém foi lá na interface e mudou a porcentagem de cada grupo, como que eu leio essa informação e atualizo lá na aplicação, tudo isso tem que ser absolutamente transparente e a lógica tem que ser muito simples para que a pessoa que esteja fazendo o experimento não precise pensar nisso. Tá? Então, sortear os clientes em quem vai para cada grupo, comunicar as ativações, né? O que é uma ativação? A ativação é quando o usuário entra no experimento, né? Ele foi lá e interagiu com aquele sistema que está realizando o experimento, e eu posso, a partir de agora, dizer que aquele usuário foi atribuído a um dos grupos do experimento. Quem comunica essas ativações ao Kafka é essa biblioteca, sem a aplicação cliente precisar saber disso. Atualiza o estado da aplicação de acordo com as alterações do cockpit, então se eu subi ou abaixei a porcentagem de cada grupo. Só para dar um exemplo, esse não é o código que vai ser usado para o CommonXP, tá? Esse é um pseudocódigo, nem é pseudocódigo, é um pseudo-Python. O código é em Clojure, não é em Python, mas eu não sou o melhor clojurista do mundo, então eu coloquei um exemplo em Python só para entender mais ou menos o que está acontecendo. Para a pessoa de engenharia que vai usar CommonXP para implementar um experimento, é tão simples como ela importar a biblioteca, ela recuperar o experimento a partir do ID do experimento que ela criou na interface e falar, me dá qual é o grupo deste cliente. Pum. Legal. Se ele estiver no grupo do botão azul, eu renderizo o botão azul. Se ele estiver no grupo do botão verde, eu renderizo o botão verde. Ponto. Tudo isso está escondendo, né, a lógica que vai olhando o Kafka, as mensagens de atualização para a porcentagem de cada grupo, vai
mandar as mensagens de ativação no Kafka para eu poder coletar isso no ETL depois, etc. Enfim, tudo isso fica escondidinho ali para que seja o mais fácil possível implementar esse experimento. E aí, bom, o experimento criado no cockpit, implementado na aplicação do cliente, o que sobra depois? Sobra eu coletar os dados desse experimento no ETL, calcular as métricas que eu preciso calcular e fazer os testes estatísticos que eu preciso fazer. Então, né, além dos dados de ativação, que é qual usuário, né, qual cliente está em cada grupo do experimento e quando ele entrou naquele grupo e etc e tal, eu tenho todos os dados que estão já na minha ETL. Tudo isso é puxado pela ETL por uma outra biblioteca, se chama Magnitude, mas tudo bem. Isso é puxado para ETL e cai no Avionics. Então o Avionics tem duas partes, a gente tem o nosso back-end analítico, em que eu consigo criar métricas muito facilmente dentro do nosso ETL em escala. A gente chegou a testar, a gente pegou um dos business analysts do Nubank e falou quais são as métricas que você precisa, a gente vai te dar a gente vai te dar um manual de como implementar e você me fala quanto tempo você levou para implementar. E a pessoa levou em média 5 minutos para implementar cada métrica. Então, isso é uma coisa que a gente tem bastante orgulho dentro do time, que essa abstração foi bem feitinha, o suficiente para as pessoas poderem fazer isso com rapidez. E basicamente, né, depois de implementadas essas métricas, o resto é tudo automático. Né? Então, a gente tem mais de 100 métricas já implementadas de praticamente todas as unidades de negócio do Nubank. Então, provavelmente a pessoa nem precisa implementar, né, os experimentadores, né, o business analyst daquele squad que está fazendo o experimento, provavelmente nem precisa implementar a métrica porque ela já está implementada. Se ele precisar, vai levar 5 minutos e ela vai estar imediatamente disponível para todo mundo que quiser fazer experimentos também. E a partir do momento que a métrica existe, a comparação dessas métricas nos diferentes grupos e os testes estatísticos e toda a parafernália de estatística de prateleira que a gente tem criado ali no Avionics, já está disponível para o teste dele. Ele não precisa fazer nada, ela já está automaticamente disponível e já vai ser já vai aparecer num dashboard lá no cockpit. Tá? Então, hoje eu tenho isso. Hoje é essa a minha situação. No futuro, o futuro, né, ninguém sabe o que vai acontecer. Essas daqui são algumas das coisas que a gente gostaria de talvez ter. Por exemplo, ter uma modelagem causal para análise de impacto de cada um dos grupos do experimento. Ter um sistema com multi-armed bandits para fazer otimização contínua, ao invés de fazer um teste AB. Ter um sistema para fazer um modelo de resposta automático para um experimento que está tentando impactar um valor específico de alguma métrica, ou alguma coisa assim. A gente ainda não decidiu por nenhuma dessas coisas, mas eu tenho uma lista de 10 outras coisas que eu poderia colocar aqui que a gente gostaria de talvez um dia implementar. Legal, e depois de tudo isso feito no back-end, o que vai acontecer? Vai aparecer num dashboard lá dentro do cockpit para a pessoa olhar as métricas e poder ver o que aconteceu com aquele experimento. Né? Além disso, todos os dados gerados por experimento eles estão empacotados em datasets muito bem definidos que, se a pessoa precisa fazer uma análise que não consta do dashboard, ou se ela precisa usar esses dados para algum objetivo, por exemplo, de criar um modelo ou alguma coisa assim, esse dataset já está gerado e já está separadinho lá na ETL para todo mundo poder usar. Aqui a gente tem um dashboard bem cru, ele não é mais assim, ele já está um pouco mais bonitinho, esse GIF é um pouquinho antigo. Essa acho que é a primeira versão do dashboard, mas ele ainda não é o melhor possível. A gente tem os próximos passos para a gente é ter trabalhar nesse dashboard ele ser um pouquinho melhor. Em particular, ter mais métricas, né? ter mais estatísticas de prateleira. Hoje a gente tem coisas simples, tipo um teste de hipóteses para saber se a diferença das médias daqueles grupos do experimento é significativo ou não, qual que é o mínimo efeito detectável nesse experimento que a gente pode dizer até agora, qual que é o poder estatístico do experimento, enfim, estatísticas bem básicas, e a gente quer melhorar isso, talvez estimar a distribuição das métricas, enfim, ter
os intervalos de confiança e não só o valorzinho da média ali, enfim, e fazer uma análise de impacto usando modelagem causal, enfim, o que é que a gente pode incrementar que seja útil para os business analysts poderem entender os resultados dos experimentos. Bom, gente, é isso, é basicamente isso que eu queria dizer. Chega um momento em que você precisa plataformizar essas coisas para poder ganhar escala. O que a gente espera com esse projeto é que toda a expertise de experimentação que a gente já obteve no Nubank até hoje possa partir para uma escala muito maior agora que todas essas ferramentas são automáticas. É isso aí, pessoal. Obrigado. Aí, obrigado, Rafael, pela apresentação e por construir essas ferramentas também para a gente. Isso claramente vai ser imensamente útil para muita gente. Então, obrigado por isso também, né? Tem várias perguntas aqui, também, de novo, já tem um pessoal aí agradecendo também no chat, não sei se você consegue ver. De novo, a gente tem várias perguntas aqui, não sei se a gente vai conseguir ir para todas, vamos ver. Primeiro, você pode dar exemplos práticos de experimentos e como isso ajudou em relação a como era feito antes? É bem interessante essa comparação com como era antes, né? Certo, eu posso sim. A gente teve alguns experimentos que já foram feitos, tá? Primeiro, assim, não é de agora que o Nubank faz experimentos, tá? O Henrique, que acabou de apresentar para vocês, já fez muito experimento aqui no Nubank, a Jéssica já fez muito experimento aqui no Nubank, a Tatiana já fez muito experimento aqui no Nubank. Essa é só uma plataforma para consolidar as práticas e poder ajudar a escalar, né? O que eu posso dizer? A gente tem experimentos, por exemplo, para coletar dados para treinar modelos de crédito. A gente tem experimentos para coletar dados para avaliar os nossos modelos de crédito, para ter certeza que a gente está, né? Por exemplo, o que o Henrique falou mais cedo sobre né, a pergunta que foi feita sobre o viés dos dados que estão sendo afetados pelo modelo, e vai ter um shift da distribuição porque o modelo está barrando as pessoas, enfim. Além disso, a gente tem experimentos da interface, esses são os mais simples de entender, eu acho, né? Por exemplo, a gente tinha um formulário no site para a criação da conta, e a gente testou várias modificações desse formulário e o click-through rate aumentou, sei lá, 20%, 30%, que é uma coisa muito absurda de se aumentar no click-through rate, assim, né, de pessoas que paravam no meio do caminho porque o formulário era muito complexo, e a gente testou várias alternativas diferentes e inclusive se surpreendeu porque a que a gente achou que ia pior foi a que foi melhor, no final das contas. Às vezes, por exemplo, é tão simples quanto eu quero mudar, eu tenho uma versão nova de um subsistema, eu quero mudar, eu quero atualizar a versão e eu quero medir que impacto isso tem, eu não quero colocar no ar assim na louca, não quero simplesmente virar a chave da versão. Eu quero fazer um teste AB para entender o que está acontecendo, para ver se isso impacta em alguma métrica. Fazer um rollout, como a gente chama. Fazer um rollout também é um experimento. A gente faz muito experimento de comunicação, por exemplo. Qual dessas formas de comunicação é a mais adequada para comunicar esse fato? Por exemplo, sei lá, a gente tem clientes entrando no chat lá do aplicativo para resolver um problema que talvez eles não estejam entendendo como o aplicativo funciona. Qual desses e-mails que eu vou mandar para os clientes para tentar explicar como funciona isso vai reduzir mais o número de clientes que precisam usar o chat para resolver esse problema, ao invés de resolver o problema eles mesmos, porque agora eles entendem como funciona. Então, tem vários desses tipos de experimentos que já foram feitos no passado no Nubank e que vão ser feitos na plataforma. Legal. Tem uma pergunta aqui sobre, acho que meio que design de experimento também, que é, dependendo do número de variáveis que você esteja querendo experimentar e a cardinalidade, a quantidade de experimentos é muito grande pela combinatória. Como controlar esse número de experimentos? Existe priorização? Queria só talvez aprender uma coisa, porque é uma dúvida até que eu tenho. Geralmente, às vezes você agrupa, né, para pegar o efeito principal de uma variável ou de outra, e aí você consegue agrupar pela outra variável,
mas não tanto se você quiser pegar os efeitos de interação. Então, o que eu quero dizer, o design do experimento, ele ainda está a cargo do usuário, e a Sim, plataforma ela não faz o design do experimento para a gente, sim. né? Sim, não, sim, você tem razão. O design do experimento não é feito pela plataforma, o design do experimento é responsabilidade da pessoa que está criando. Isso também é uma área que a gente quer, talvez, um dia mexer um pouco. Tem sim coisas que podem ser feitas, tá? Quando você tem um número de variáveis grandes e talvez cada variável tenha uma cardinalidade grande, aí no fim você precisa fazer 5.800 variantes diferentes no seu teste ABCD, FG até ZZ24. E assim, o pior problema disso não é o número de variantes ser grande. O pior problema disso é que a população de cada variante pode ser pequena demais, e aí você não vai ter como tomar conclusão nenhuma desse experimento. Então, talvez a variante C48 não, sei lá, teve 3 pessoas que caíram naquela variante e agora não dá mais para você concluir nada a respeito dessa variante. Aí eu acho que técnicas de aprendizado ativo, né, como, sei lá, não precisa ir tão longe como reinforcement learning, mas algo como um multi-armed bandit pode balancear é duro porque em português as duas palavras têm a mesma tradução, a mesma palavra é usada para os dois conceitos, né? Mas em inglês tem o tal do balanço entre exploration e exploitation, né? Quando você tem um problema de otimização, no fundo, esses experimentos que a gente está falando são problemas de otimização, né? Para vários deles eu quero saber qual que é a melhor alternativa. Então, quando você tem esses problemas de otimização com um espaço de cardinalidade muito grande, talvez o que você queira fazer é balancear quanto tempo você passa coletando dados sobre cada variante e quanto tempo você passa selecionando a variante que é a ótima, dado o conhecimento que você já tem, dados os dados que você já tem. E aí você tem algoritmos de aprendizado ativo para isso, né? Multi-armed bandit, reinforcement learning, etc. Tá, reinforcement learning é exagero, acho que não. Multi-armed bandit é um pouquinho mais, que é a versão light de reinforcement learning, né? Eu acho que vai nessa direção, tá? Quando você tem esse problema de cardinalidade muito grande do seu espaço. Ou você pode usar o seu conhecimento de negócio para poder desenhar os experimentos. Por isso que eu acho que, por enquanto, é importante que as áreas tenham controle sobre isso, porque a squad que está desenhando o experimento é a especialista naquele assunto. Então, é ela que sabe dizer o que ela quer testar. Tem uma pergunta difícil aqui para você, Rafael, que é sobre regulamentação. Tem alguma regulamentação? Não sei se isso está dentro do escopo das coisas que você vai saber responder, mas sobre a realização e coleta desse tipo de dados. No caso de botões, não parece ter implicação, mas eventualmente. Uhum. Tem sim, tem regulamentação sim. Agora a gente está todo mundo aqui está sob LGPD e eu vou te falar que o Nubank leva muito, muito a sério a LGPD e todo mundo deveria levar porque se não for porque é o certo a se fazer, leve a sério porque as penalidades são bem sérias. Se você não levar ela a sério. Mas leve a sério também porque é o certo a se fazer. Sim, coleta de dados não é uma coisa que você pode fazer willy-nilly agora, né? Você tem que ter motivos e razões legais bem estabelecidas para coletar dados, tá? Hoje, a gente tem essas razões legais articuladas para todos os dados que a gente coleta, então isso não é justamente não é necessariamente um problema para a gente agora. Tá? Eu vou falar um pouquinho de uma outra coisa que pode ser um problema, né? Então, só voltando um pouquinho na LGPD, então você tem a lei ela é bem clara a respeito de que tipo de dado pode ser coletado e com que propósito ele pode ser coletado e que tipo de justificativa você precisa ter para cada tipo de dado. Então, por exemplo, sei lá, só para dar um exemplo, tá? Dados sobre a saúde de uma pessoa só podem ser coletados em situações absolutamente reguladas. Assim, você tem situações muito específicas em que você pode coletar esse dado.
ou dados que vão ser usados para crédito são também altamente regulados. Não é qualquer dado que eu posso usar para crédito. Então, sim, então existe tanto a LGPD quanto, por exemplo, no caso do Nubank, regulamentações do Banco Central e etc., que tem que ser respeitadas. No nosso caso, isso não é tão problemático, porque esses dados já estão coletados, eles já estão sendo coletados, não é exatamente um novo dado que a gente vai coletar com o experimento. Esses dados já existem no nosso ETL e a gente está simplesmente combinando eles para calcular essas métricas. Tá? O que pode ser, sim, um problema numa plataforma de experimentação, e é uma coisa que a gente se preocupa bastante. Não sei se todo mundo já assistiu aquela série, aquele documentário do Netflix, que eu até esqueci o nome agora, Estevão, me ajuda aí. Sobre... Oh, meu Deus. Gente, eu esqueci o nome do documentário, mas ele estava super... das redes sociais que tem agora, né? Isso, das redes sociais, exatamente. O que é uma coisa que pode acontecer, tá? Dilema das redes. Dilema das redes, exatamente. Dilema das redes. Show de que é uma coisa... O pessoal ajudou no chat, o que pode acontecer, né? O que é uma coisa que acontece com essas plataformas de experimentação em larga escala? É você ter, por exemplo, uma rede social ou um site cuja monetização depende de monopolizar sua atenção, por exemplo, e você ter um sistema que é extremamente otimizado para capturar sua atenção da forma mais subreptícia possível, assim, né? E sim, isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. A gente tem uma vantagem que é o nosso modelo de negócio não depende da pessoa ficar com o olho grudado no app do Nubank 24 horas por dia. Né? Então, as pessoas ficarem exato. A pessoa vive a vida dela e ela gasta usando cartão de crédito e o nosso modelo de negócio é esse, né? Né? Ou enfim, os outros dos nossos serviços são serviços financeiros, enfim. A gente não tem um site de vídeos que a pessoa precisa clicar no próximo, nenhuma rede social em que a pessoa precisa ficar dando like em tudo e ficar vendo quantos likes ela recebeu toda hora e tal. Então eu acho que isso ameniza um pouco o problema. Mas sim, é uma coisa que você tem que ficar vigilante como essa ferramenta vai ser usada. Eu acho que dá para fazer talvez uma última mais concisa agora, que eu acho que essa pergunta é legal, então talvez se tiver alguma resposta para ela sobre se houveram valores principais que vocês pensaram na hora de criar a ferramenta, por exemplo, autonomia para a área usuária e etc. Sim, eu acho que o principal valor foi tem que ser, sim, a autonomia da área que vai usar é muito importante. Um outro valor foi nós temos que ser capazes, eventualmente, isso não é verdade hoje, tá? Mas eventualmente nós temos que ser capazes de resolver qualquer necessidade de experimentação dentro do Nubank, qualquer equipe que quiser fazer qualquer experimento, ele deveria ser possível de ser feito dentro da plataforma. Isso não é verdade hoje, tá? A gente tá longe de estar nesse ponto, mas é a visão. E tem que ser muito transparente, tem que ser muito fácil. Eu não posso depender de um engenheiro para mudar uma porcentagem de um grupo porque começou a dar problema. Eu não posso depender de um engenheiro para mudar um rollout e desligar um experimento porque aquela aplicação deu problema. Ou eu não posso depender de um business analyst ter um conhecimento super sofisticado de estatística para poder fazer análise do experimento, apesar de os business analysts do Nubank terem esse conhecimento, muitos deles, assim, né? Então, são eles que fazem hoje em dia, muitas vezes, junto com os data scientists, análise dos experimentos. Mas tem áreas que não tem um business analyst que pode fazer essas análises. Então, a análise tem que ser correta, tem que ser robusta e tem que ser de fácil compreensão. E um último, né, só para completar, um último princípio eu tenho que evitar armadilhas. Então, por exemplo, eu não posso deixar que seja possível para o meu usuário fazer p-hacking, por exemplo. Sabe? Tipo, fazer tantos testes estatísticos que ele vai achar alguma coisa que aumentou. Sabe? Ah lá, tá vendo? Essa métrica aumentou dentro dessas 100 métricas que eu posso acompanhar, desses 50 testes que eu fiz para cada métrica. Então, como é muito automatizado, é muito possível isso acontecer.
Então, eu tenho que desenhar a minha interface e o meu sistema para que isso não seja possível, ou para que isso, no mínimo, seja bastante desestimulado. Para que as boas práticas estejam no próprio design, né? Isso é bem Exato, interessante. exato. Bem legal. Rafael, muito obrigado novamente pela apresentação, pelo compartilhamento de conhecimento. Valeu. Eu acho que a gente está chegando, a gente chegou então, na verdade, já no fim do nosso meetup, a gente passou um pouquinho, mas como tinham bastante perguntas e o pessoal estava ficando, a gente permitiu passar um pouco, né? Então, obrigado a todos os palestrantes.